Quero trazer para você hoje um relato sobre desânimo e tristeza. Eu acredito que muitas pessoas podem estar passando por isso e estar normalizando, né? Porque essa tristeza e esse desânimo eu encarei como ataques espirituais. E eu vou contar aqui em detalhes para vocês como que aconteceu. Mas eu quero pedir uma coisa de extrema importância. Se você está aqui comigo até esse momento e que você vai escutar o meu relato, eu gostaria muito que você me seguisse no meu canal, que você compartilhasse aqui sua experiência comigo de verdade, do fundo do meu coração, que você curtisse meu vídeo, porque eu acredito que esse vídeo ele precisa chegar para mais pessoas, pessoas que nem sabem que estão passando por esses ataques espirituais e estão normalizando o desânimo e a tristeza. E eu quero que o meu relato possa ajudar outras pessoas do fundo do meu coração. Então, se você puder, me segue aqui no meu canal, deixa o seu testemunho de fé também aqui nos comentários e deixa seu like. Se puder compartilhar também, eu te agradeço. Então, gente, vamos lá, vou explicar como que aconteceu. Eu passei pelo momento de depressão e me tratei, né? E eu tava percebendo que depois que eu tratei a depressão, eu fiquei bem, graças a Deus, não sentia mais nenhum sintoma de depressão, mas eu comecei a perceber que eu tava com muito desânimo. E esses desânimos, eles tinham um momento certinho de acontecer. Comecei a me aproximar de Deus, mas chegou um momento na minha vida que o desânimo me atacava pontualmente, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos, eu sou muito ativa, eu tô o tempo todo criando alguma coisa. E durante o dia, para mim, isso era muito normal. Só que eu comecei a ter um cansaço, assim, fora do normal, um cansaço, um desânimo e uma tristeza. Mas assim, o que mais me incomodava era o desânimo. O desânimo era horrível, horrível. Geralmente, eu acordava à noite para orar. Eu sempre tenho o hábito de dormir ouvindo uma oração. E à noite eu acordava para orar. Eu sempre falava que Deus me chamava para orar. E começou a eu não ter mais força para orar. Eu não tinha mais força. Quando eu acordava, eu me dava um desânimo tão grande, que eu começava a me questionar. Eu falava, por que eu tô acordando? Não faz sentido, nada muda. Por que eu tô criando tantas coisas? Ninguém se importa. Eu ficava questionando Deus, eu falava, Deus, tem tanta gente para se importar, será que ele vai mesmo ouvir minha oração? E minha oração não é tão importante, porque eu fico orando e as coisas não vão mudando. Esses pensamentos vinham na minha cabeça quando eu acordava para orar de madrugada. E eram pensamentos que me deixavam tão para baixo, tão desanimada. Vocês não têm noção do desânimo. Eu falava, para que eu vou levantar da cama? Por que eu estou atrás de trabalhar, de criar tantas coisas? Quem se importa com isso? E durante muito tempo eu fiquei assim. Me dava aquela tristeza, eu acordava de manhã, meu marido falava, vai ficar tudo bem, meu amor. Levanta, começa a se movimentar que as coisas vão acontecer. Mas isso era pontual e persistente e só era de madrugada, né? Eu ia dormir bem, acordava mal. E para levantar era uma luta muito grande. Parecia que eu estava carregando o mundo inteiro nas minhas costas. E eu estava normalizando aquilo. Para mim aquilo está se tornando normal, corriqueiro. E muitas vezes eu já não estava mais com força de orar, já não me importava. Eu não me importava, mas eu colocava uma oração, né? Eu sempre fui de colocar oração e dormir. E, gente, eu tava achando aquilo tão normal acordar daquela forma, sabe? Sem vida, sem esperança. Mas não era sem esperança, era sem esperança, mas era diferente da esperança da depressão, porque ao longo do dia eu ia melhorando, né? E muitas vezes eu chorava ali, falava, poxa, eu vou desistir de tudo. E vinha aqueles pensamentos malignos, né? Que eu falo que são pensamento maligno, que falava, por que você não desiste? Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E eu uma pessoa tão sonhadora. Se tem uma palavra que me define, é uma pessoa sonhadora e batalhadora, porque eu sou muito guerreira. E esses pensamentos estavam acabando comigo. Depois de um tempo, porque eu indo na igreja, eu ouvindo as pregações, gente, porque assim, esses ataques eram específicos de madrugada. Eu não tinha força para me levantar de manhã,
mas eu insistia em fazer as coisas mesmo sem vontade ou com esse desânimo. E aí, ouvindo uma pregação uma vez, eu despertei. Eu falei, isso não pode ser normal, eu nunca fui assim, não é possível. Isso não tem nada a ver com idade, com projetos. Eu sempre fui sonhadora, eu sempre planejei muitas coisas. Isso não tem nada a ver com idade, que as pessoas ficam falando, quando a gente vai envelhecendo, as coisas mudam. Tá, mas pode mudar para melhor, porque tava um desânimo total. Eu falei, não, isso não tá normal, isso não é de Deus, não. Foi aí que eu entendi que eu estava passando por ataques espirituais. E sim, gente, isso é muito sério. Eram sim ataques espirituais. Só que eu deixava esses ataques dominarem minha mente. Se viesse um pensamento, você não pode, eu falava, tá bom, eu não posso. Só que eu acordei. Eu falei, não, isso não tá normal, não. Eu não vou permitir que... Eu tenho que repreender isso. Eu tenho que lutar contra isso, porque se eu lutei contra a depressão, se eu já lutei com tantas coisas, eu não vou deixar o desânimo tomar conta de mim. E eu comecei a repreender esses ataques espirituais. Eu comecei a buscar no Senhor força, falar, não, Senhor, não é normal isso não, eu não posso estar acordando assim. E o cansaço era extremo. Era extremo, então assim, eu estava literalmente abatida. E aí tem uma passagem no Salmo que eu vou ler aqui para vocês, que é o Salmo 42, versículo 11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu comecei a ler esse salmo e eu falei, eu tô sentindo isso, a minha alma tá abatida, tá perturbada dentro de mim, não é possível. Eu comecei a repreender, e aí acordava de madrugada, claro que ainda sem ânimo, e teve um dia que eu fiz uma oração forte assim, e aquele sentimento passou. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a repreender esse sentimento de desânimo. Eu comecei a falar das maravilhas que Deus tinha na minha vida, dos planos que Deus tinha na minha vida, que Satanás não ia roubar isso de mim e que a tristeza não ia fazer parte da minha vida, e muito menos desânimo, que eu não ia aceitar nem de manhã, nem em momento nenhum ficar com desânimo. Porque como só era de manhã, assim, de madrugada, eu pensava assim, daqui a pouco, como daqui a pouco vai passar? Tudo bem eu sentir esse sentimento. Não, gente, não, tudo bem não. Isso são ataques espirituais querendo destruir teus sonhos, dizer que você não pode, dizer que você não consegue, que você não é capaz, que o que você está fazendo não é de Deus, que questionar os planos de Deus na tua vida, né? Te botar para baixo, te diminuir. Isso não é normal e você não tem que aceitar. E foi aí que eu tive essa virada na minha vida, né? De não aceitar. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a louvar muito, porque eu falo que eu trabalho muito com louvor. Então, quando esses sentimentos vinham, eu repreendia em voz alta. Eu repreendia ele. Tá repreendido em nome de Jesus. Você não faz parte da minha vida. Eu não aceito esse desânimo. Eu não quero isso para mim. E eu comecei a orar mais e a buscar o Senhor. Então, quando aqueles pensamentos vinham, eu não ficava esperando eles passarem, eu ali me martirizando, ó vida, ó céu. Não. Eu falava, Senhor, não aceito, eu não quero. Eu sou tua serva, eu me batizei para te servir, eu quero te servir e eu não posso te servir desse jeito. Então, tem uma questão aí que é muito importante. Durante muito tempo, eu aceitei esses pensamentos, né? Isso é muito ruim, gente. Se vocês estão passando por isso, não aceite. Não aceite, porque não é normal. E essa questão de aceitar, eu estava cada vez mais me afundando. Eu não poderia deixar minha alma se abater, porque eu tenho muitos projetos e eu tenho certeza que os planos de Deus são maiores para a minha vida. E comecei a ter disciplina comecei a não absorver coisas do YouTube, da televisão, comecei a excluir muitas coisas para me dedicar mais ao Senhor. E eu venci o desânimo. Venci, gente, venci, porque sim, você pode vencer o desânimo através da tua fé. Não ache que é normal, não fique normalizando, porque não é. E as coisas que eu fiz foi isso, foi cortar coisas mundanas, tipo televisão, filmes de terror, filmes que te desanima, doença. A gente é muito atraído por coisas. Se a pessoa tá doente, sim, a gente tem que orar por todo mundo, mas a gente ficava ali absorvendo aquilo. Eu ficava olhando para as coisas negativas do mundo, falava, tá vendo, nada presta, ninguém dá certo. Se a pessoa falasse para mim que não dava certo em alguma coisa, eu falava, eu também não vou dar certo não. E aquilo ali de madrugada já começava a me abater, eu estava absorvendo coisa ruim para mim. Então,
Se você está passando por desânimo e tristeza, essa palavra é para você. Comece a colocar aí o Salmo 42, 11, né? Ore, repreenda com o Salmo 91, que é muito importante. Eu vou deixar até o vídeo aqui que eu gravei. E não desista dos planos de Deus na sua vida, porque se Deus ele colocou, se você está passando por isso, é porque o diabo sabe que tem grandes coisas que Deus vai fazer na tua vida. Toda vez que o desânimo vier, ore, chame por Deus e vá fazer alguma coisa, porque ele vai passar. Ele não pode ficar, o diabo ele não pode permanecer onde Deus está. Onde tem a luz, as trevas não pode dominar. Então seja luz na sua vida, seja luz na vida das pessoas, crie ambientes favoráveis para que a luz entre na sua vida, porque é isso que eu tenho feito todos os dias. Então, esse é meu relato que eu queria deixar aqui para você. É um relato muito sincero do quanto a gente pode vencer o mal, sim. E eu queria compartilhar com você hoje, porque eu sei que em algum lugar aí no mundo, no Brasil, e essa mensagem vai chegar. E eu quero te dizer, se chegou para você, não desanime. Coloque Deus na frente da sua vida. Ore sem vontade. Faça sem vontade. Repreenda o mal. Não aceite o ataque espiritual na sua vida, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Se você gostou do meu relato, se você também já passou por isso, ou se você chegou até aqui no final desse vídeo, não esqueça de compartilhar e de me seguir para mais vídeos como esse.